Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Estávamos em outro link, mas teve um pico de energia aqui. E a gente está começando aqui neste agora, que já atualizado. Então, as pessoas que forem chegando, por favor, deem o seu boa noite no chat, para que eu veja que se está tudo funcionando normalmente. Fazer ao vivo é isso, né? A gente, às vezes, tem esses imprevistos, mas que bom que deu tempo da gente, esses 5 minutinhos de atraso, peço desculpas, né? Para todos que haviam entrado no outro vídeo, mas agora nós já estamos aqui, ok, tudo funcionando bem. Coloquei até um fone hoje para estar com vocês, porque aqui deu oscilação de energia. Então, sejam todos muito bem-vindos, né? Rogamos que Jesus, o nosso Mestre, possa nos abençoar e que das suas mãos luminosas possam sair aquelas energias iluminadas, iluminando todos nós que estamos aqui reunidos em nome de Jesus, iluminando todos nós que estamos neste momento com a intenção de orar, de estudar, que os nossos lares sejam muito abençoados, que as falanges do bem possam cuidar de cada um dos nossos familiares, daqueles que residem conosco, dos nossos pais, biológicos ou não, dos nossos filhos, biológicos ou não, que possam cuidar dos nossos companheiros de jornada, que possam cuidar de toda a nossa família, de todos os nossos amigos. Mas agora, neste momento que estamos aqui, em nome de Jesus, nós iniciaremos o estudo da noite de hoje, agradecendo por este dia maravilhoso que tivemos. Agradecendo porque, se estamos aqui neste momento, vencemos todas as adversidades, as dificuldades físicas, emocionais e espirituais. Rogando o encaminhamento dos irmãozinhos que precisam ser tratados e já não habitam mais este plano. Rogando que cada um de nós abra sua mente e o seu coração para este tratamento que está acontecendo neste momento com todos nós. Então, que todos sejam envoltos com muito amor, muita proteção, muita luz. Bom, vamos dar uma olhada no chat ao vivo para ver quem já está aqui conosco. Dona Marlene, boa noite, seja bem-vinda. Estelinha, Cisa, Maurício Duval, Norminha, Paulo Parachim, Vanúzia, amém. Osamira, feliz aniversário, Osamira. Que bacana, você está comemorando o aniversário aqui na nossa live. Martira, boa noite. Fátima Lemos, que saudade. André Drummond, Dona Solange, Jacira, querida, Dona Margarida, Dona Mariângela, Lúcia Fleury, muito obrigada por ter colocado o aviso, Lúcia. Tita, boa noite. Todos queridos do nosso coração e outros também que não colocam o seu nome aqui no chat, mas a gente sabe que estão participando, né? Amorosamente doando as suas energias. Pois bem, deixa eu tomar uma aguinha. Nós estamos agora começando o estudo de uma parábola, né? A parábola é o recurso pedagógico usado por Jesus para que nós aprendêssemos as suas lições maravilhosas. Aquele pedagogo maravilhoso, o pedagogo com amor que transborda do seu ser, aceita encarnar neste mundo ainda tão complicado para nos ensinar a máxima que reúne todos os ensinamentos do universo de Deus nosso Pai. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.
Então, nós vamos ver que Jesus, né, ele encarnou na Galileia e ele desce daquelas regiões de plena luz que é difícil para a gente imaginar para se adaptar a essa terra há 2000 anos atrás, mais complicada do que hoje. E ele busca compreender o olhar, o pensamento, o sentimento de todos que ali habitavam. Hoje, a gente pensa nas terras por onde Jesus andou, e a gente pensa normalmente naquela terra poeirada, né? Aquela terra seca, aquele sol escaldante. Mas há 2000 anos era um pouquinho diferente. Então a Galileia, ela tinha o mar, né? E tinha uma paisagem muito bonita. A Galileia era o maior produtor agrícola de toda a Judeia. Então, essa coisa da lavoura existia em grande quantidade. Por isso que Jesus, em inúmeros momentos dos seus ensinamentos, ele dá exemplos usando histórias que falam de plantio, de semente. É a parábola da vinha, a parábola do semeador, a parábola do joio e do trigo, e por aí vai. Né? Por quê? Porque era uma região que tinha a agricultura como uma ferramenta, né, econômica. E quando Jesus olhava, as terras estavam todas produzindo, né? E haviam muitos e muitos agricultores simples, sem estudo, que trabalhavam de sol a sol. E o nosso querido Jesus olhava para aqueles agricultores com suor no rosto, trabalhando ali, fazendo com que aquela terra produzisse o melhor. Muitos desses homens, dessas mulheres, eram aqueles que, ao final de um dia cansativo, de sol a pino, se encaminhavam para o monte para ouvir Jesus falar o sermão da montanha. Eram esses que muitos tinham seus filhos doentes, levavam para Jesus curar. Então Jesus falava para o povo e ele falava também para os agricultores, os lavradores, né? Então, quando Jesus fala essas parábolas, ele transforma os ensinamentos do Pai em ensinamentos imortais, porque vão passando e como a verdade é única, essas histórias precisam de ser contextualizadas para a gente entender o que se passava na época de Jesus. Porque se a gente não contextualiza, fica estranho escutar essas parábolas. Parece que é uma coisa meio esquisita, que não tem sentido, né? Então, tem uma parábola muito bacana, que é a parábola do joio e do trigo. Essa parábola encontra-se em Mateus, capítulo 13, versículo 24 a 30. E diz o seguinte: Jesus lhes contou outra parábola, dizendo... Por que outra parábola? Porque ele já havia contado a parábola do semeador. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E se foi? Os servos do dono... quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde que veio o joio? E o dono do campo respondeu: um inimigo fez isso.
Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que vamos tirá-los? E ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-o em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Essa é a parábola do joio e do trigo. Trigo todos nós conhecemos, né? O trigo nós utilizamos na nossa rotina diária, né? Principalmente as farinhas que vêm do trigo. Mas vamos entender o que é esse joio, né? O que é o joio que fala aqui? O joio, ele tem um nome técnico chamado cisânia. Se vocês procurarem no dicionário, assim, o que é o joio? Joio igual cisânia. Se vocês forem cisânia, procurar no dicionário, o que está escrito? Cisânia é falta de harmonia, desavença, rixa e discórdia. Olha que bacana o significado simbólico do que é o joio. Desavença, desarmonia, rixa, discórdia. Né? Então, o joio, a cisânia, é uma planta que ela é diferente do trigo, mas olha que coisa mais interessante. As diferenças entre o joio e o trigo só aparecem na fase adulta da planta. Porque no início não tem como diferenciar. É tudo muito parecido. Você não diferencia o joio do trigo. Aí, quando fica adulto, que vão cada um tendo as suas características. E somente na fase adulta que é possível tirar e separar, de fato, o joio do trigo. Né? Bom, o joio é uma plantação, não é uma árvore, é uma plantação gramínea e prejudica a plantação do trigo, certo? E o joio, ele é tóxico para humanos. Então, nós não podemos fazer uma sopa de joio, uma farinha de joio, assim como nós fazemos uma farinha de trigo, né? Bom, então, algumas diferenças do joio com o trigo para vocês terem essa noção da física, né? Da agricultura. Para vocês irem já entrando nessa coisa de imaginar uma plantação de trigo e de joio. O trigo, ele é maleável. Ele tem uma haste maleável e ele se curva com facilidade. O joio não. O joio, ele é rígido. Ele não se curva nunca. Né? E o joio pode atingir até 1 metro de altura, se não for retirado. O trigo, quanto mais maduro, mais fácil de colher o trigo. Por isso que a gente tem aquela noção daqueles trigais, né? Aqueles campos com aquele trigo dourado, né? E ele é mais fácil de colher. Quanto mais adulto, mais fácil de colher. O joio é o contrário. Quanto mais velho o joio fica, mais enraizado, mais rígido, mais difícil de ser colhido. E o trigo todo mundo conhece, né? Aquela figura do trigo com os grãozinhos. O joio, ele vai ficando adulto, o grão vai ficando de uma cor violeta rosado, bem diferente da cor do trigo. Né? Ele é conhecido muitas vezes como falso trigo. Agora, ele é tóxico, sim, mas quando ele é exposto a altas temperaturas, ele perde a toxina dele. Então, digamos que você colhe o trigo e tem ali um galinho de joio no meio de um feixe de trigos. Né? Não vai fazer mal, porque
O trigo, normalmente, ele vai ser assado, vai ser cozido. Então, se for um grãozinho de joio no meio, não vai fazer mal. Não vai matar ninguém um grãozinho de joio no meio do trigo, né? Então, é tão interessante, porque quando a gente pensa, né, nesses significados, na inteligência do Pai, quando a gente pensa nessa plantação de trigo e na existência do joio ali, a gente fica encantado com a inteligência do Mestre, que aproveita esses ensinamentos, né, do universo para transmitir para a gente através de uma parábola. Então, o joio, ele seria essa coisa que é considerada ruim. E é tão interessante porque a gente tem essa ideia, né, de que da inocência das crianças e que na fase mais adulta que as pessoas vão se mostrando mais, né? Assim como o joio. Então é tão bacana quando a gente pensa nessa parábola. Por quê? Porque nós podemos dar 3 interpretações aqui na parábola de Jesus sobre o joio do trigo. Primeiro, a gente percebe claramente que é uma luta entre o bem e o mal. O joio seria o mal, o trigo seria o bem. O ódio, o amor, né? O bom, o ruim, né? Então, a primeira interpretação, nós podemos pensar que nessa parábola, o agricultor, o dono da lavoura, né, o que colocou as sementes boas no terreno, seria quem? Jesus. A lavoura seríamos o quê? Seríamos nós, os nossos corações, as nossas almas, escutando os ensinamentos de Jesus, certo? As sementes seriam esses ensinamentos. Aí, o amor, a esperança, todos os sentimentos positivos seriam os trigos. A inveja, o egoísmo, o ciúme, etc., seriam o quê? Os joios no nosso coração, no campo do nosso coração. Essa é uma interpretação interessante. Outra, nós podemos pensar no grande agricultor sendo Deus, a lavoura, a humanidade, né? A humanidade que são pessoas do bem, trigos, pessoas que ainda estão na maldade, joio. Então a humanidade tem trigo e joio. O que vai ser o mundo de regeneração? Vai ser aquele mundo com trigo, onde os joios não terão vez para poder crescer. E nós podemos pensar uma outra, né, interpretação da palavra, que nós somos os agricultores, que colocamos e temos essa liberdade de colocar a semente no nosso coração. E aí, os conteúdos são as nossas escolhas. Ou escolhemos plantar trigos dentro de nós, ou escolhemos plantar joios dentro de nós, né? Só que a parábola, do ponto de vista material, parece uma coisa meio maluca, né? Porque olha o que Jesus fala, né? Quando o trigo voltou e formou espigas, o joio também apareceu. Por quê? Porque enquanto dormiam, veio o inimigo e jogou o joio no meio do trigo e se foi. Olha como que a gente substitui e fica bacana. Quem é esse inimigo? O inimigo é o mal. Algumas religiões chamam o inimigo do maligno, do diabo. Nós sabemos que o inimigo pode ser aqueles que nós deixamos que tem uma influência e que planta coisas ruins no nosso coração, né? Mas enquanto todos dormiam, significa que ninguém estava em vigília. E por isso que Jesus falava e repetia, orai e vigiai. Por que veio o inimigo e semeou o joio no trigo? Porque não estavam vigiando a lavoura. E por isso que a gente tem que vigiar nossos pensamentos, sentimentos, emoções, ações, etc. Como que nós somos pegos assim, ó? Por quê?
Porque nós todos temos histórias passadas, de vidas passadas. E às vezes o que alguém fala ou faz na nossa convivência mexe com experiências boas ou ruins que já tivemos. E sem perceber, nós vamos alimentando os joios que crescem no nosso coração. Por isso que os antigos falavam, né? Que a gente precisa, que até os 7 anos a criança é um anjinho, depois você precisa de formar o caráter, e você tem só o tempo da adolescência, porque depois já está fortalecido ali e você não consegue mudar, né? Então, eu lembro que eu vesti de anjo. Era pequenininha, tinha uma procissão onde todas as criancinhas que estavam fazendo 7 aninhos colocavam aquela camisolinha branca com as asas de peninha de galinha branca, né? Assim, arrumadinha, fazendo aquela coisa, né? E era construído em casa, tal, tudo muito bonitinho, né? Mas era uma simbologia que a partir dali a gente precisava de aprender os ensinamentos do bem, né? A gente já tinha uma consciência. Hoje a gente sabe, através da doutrina espírita, que realmente até os 7 anos é a idade que finaliza a encarnação. Que até os 7 anos as crianças estão meio lá, meio cá ainda, com muita influência do mundo espiritual e das vidas passadas. Mas então, dormindo, invigilante, veio o inimigo e fez o quê? Colocou o joio no meio do trigo. Quantas vezes nós temos uma animação para um projeto, né? Olha, eu estou pensando, de repente, reunir um grupo de amigos, construir um asilo, receber pessoas, tal. Ah, não, mas, nossa, você tem certeza? Você vai ficar sem trabalho, sem muito dinheiro, você não vai conseguir doação, tal. E aí vem os joios na sua ideia, né? Quantas vezes somos nós que, pelas nossas experiências, nós colocamos joio no trigo alheio, né? Por isso que nós não podemos julgar nada nem ninguém, porque todos nós plantamos e colhemos joios e trigos, porque aceitamos o que o outro coloca e também colocamos na lavoura do outro, né? E aí os servos perguntaram para ele: o senhor não semeou boa semente no seu campo? Então de onde veio o joio? E ele falou: semeei, né? Aí os servos, ele falou, o inimigo fez isso. E aí os servos, que gostavam, né? Que queriam servir o dono daquela terra, pergunta, o senhor quer que vamos tirá-lo? Porque aqui surge o justiceiro. Aquele justiceiro, né? Que diante de qualquer mal, quer retirar. Eu tenho assistido algumas séries que se passam em 1800, né? Das cortes, né? Séries que eu tenho assistido, que se passa na Coreia, antiga, em 1800, e é muito interessante, porque sempre que se reúne ali os ministros, o pessoal, sempre tem aquele que imediatamente após a fala do rei, nós estamos com esse problema. Aí tem aquele que quer resolver. Vamos matar, decapitar, expulsar, erradicar o mal assim, no milagre. E aí é muito interessante que é exatamente isso aqui, né? Mas o dono da lavoura falou: não, 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 não tirem o joio, porque ao tirar o joio, vocês podem arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Olha que interessante. Quantas vezes, para dar corrigenda em uma pessoa, né, em uma coletividade, para poder tirar o mal pela raiz, as pessoas não fazem isso com amorosidade, nem com paciência, nem com tempo. E aí o que acontece? Muitas vezes tiram de dentro daquela pessoa o que ela tinha de bom. A gente, quando trabalha com crianças que foram espancadas, que têm maus tratos,
a gente percebe que aquela criança tem uma carência de amor muito grande. Mas a chance dessas crianças repetirem aquela violência que vivenciaram é imensa. Tem que ser muito trabalhado. É exatamente isso aqui. Às vezes, para poder tentar tirar algo, faz algo muito pior. É o caso, às vezes, uma pessoa que não está bem, começa o uso de uma droga, de um cigarro, né, de uma maconha, sei lá de quê. E aí, o que acontece? Às vezes o pai vai com uma reação tão forte, que tira vários trigos do coração daquela pessoa. E sem perceber, o pai empurra para drogas piores. Quantas vezes nós tentando falar com alguém, você está errado sobre isso, a gente vai com força descomunal, sem perceber até, e aí a gente tira o trigo do coração daquelas pessoas. Então, é uma sabedoria tremenda que Jesus, né, com esse dono da terra, que ele fala, não, calma, calma. Ao tirar o trigo, vocês poderão arrancar com ele, ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele um trigo. Deixem que cresçam até a colheita. Porque, como eu falei para vocês, um vai ter sementinha dourada, outro semente roxo, um vai estar mais inflexível, o outro mais florido, mais flexível. E aí vai ser fácil diferenciar. E olha aqui. Então direi aos encarregados da colheita, juntem primeiro o joio, né? E amarrem-no em feixes. O que é feixes? Aqueles molhos, né? Vários juntos, amarrados, né? Para serem queimados. Depois disso, de retirar todo o mal, tudo que há de danoso no seu coração, deixe o trigo ali. Juntem e guardem no celeiro. Né? Muito interessante isso. Então, nessa parábola, quando a gente vê o joio como sendo esse mal, como que se junta tudo de uma só forma e vai queimar? O que significa isso? Nós vamos ver agora, pegando outras anotações. Né? Então, Jesus, aqui, nós vamos trabalhar na seguinte hipótese, que Jesus é o semeador divino. E ele semeia o trigo, os valores morais, a paz, o amor. Ele quer semear a felicidade da nossa existência nos nossos corações. E ele, quando ele semeia os valores morais, que ensina, que encarna nesse mundo, ensina pra gente fora da caridade não há salvação, e várias outras coisas, Jesus, ele tem a esperança de que essas sementes fiquem, cresçam trigais. Então, esses valores serão frutos que serão condutas, pensamentos, ações corretas, transformando a humanidade, transformando este mundo, né? De primitivo para provas e expiações e para a grande regeneração, onde o amor vai imperar. Então, as falanges do bem que estão trabalhando aqui conosco, que trabalham, elas cuidam do plantio de Jesus. Elas estão ali cuidando da gente. Nós somos cuidados o tempo todo para que não pereçam os trigos da nossa alma. Aí, quando o trigo começa a germinar, o joio aparece na parábola, né? E a primeira ideia, como eu falei para vocês, é a ideia de
descobrir o culpado, quem foi que fez isso, e extirpar o mal à força. Só que aí a nossa impulsividade de violência pode gerar violência, né? Então, se nós temos um crime que abala a sociedade, a gente quer uma justiça imediata e a gente custa guardar o julgamento, que é o direito do réu. E muitas vezes nós percebemos que temos estados e países que, ao pensar numa transformação, têm as suas penas de morte. Assim pensam os justiceiros, né? As pessoas que querem fazer justiças com as próprias mãos e arrancam muito trigo por aí. Pois bem, então, aqui uma coisa muito bacana é que Jesus, ele nos traz a ideia, né, de que a sabedoria de esperar, de ter benevolência, de agir com calma, com prudência, tudo isso faz parte do processo de instalação de amorosidade no nosso ser e na nossa alma. Então, o risco que nós temos de, ao arrancar o joio, arrancar os trigos que já estão florescendo, ele é aquele risco de matar a plantação de trigo que há, tirando antes da hora, né? E Emmanuel, no capítulo 107 do livro Vinha de Luz, tem uma lição que se chama joio, né? No primeiro parágrafo, olha o que Emmanuel fala, analisando a parábola do joio e do trigo. Quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, ele não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste nos quadros da experiência da vida. Olha que coisa linda. Sublime tolerância celeste. Haja paciência do nosso Pai conosco, né? Então, quando ele pede paciência, é o ensinamento que fica gravado nas nossas almas. Calma. Calma com você e calma com seu irmão. Calma com os joios que te cercam. E calma com o que ainda resta de joio dentro de você. E aí, Jesus simplesmente está mandando um recado para a gente dar tempo a esse aprendizado, para a gente tolerar com paciência o erro, o joio, mas não ser injusto, mas oferecer oportunidades de crescimento, de renovação, de recomeço. É o famoso não atirar a primeira pedra, né? Já que você tem pecados também. Aí no parágrafo 2º do Vinha de Luz, Emmanuel fala: o mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem. E nesse sentido, o próprio mal, nascido das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. A paciência, porque Jesus sabe que aquele joio que surgiu ali, ele vem das nossas paixões menos dignas. Quando ele nos ensina os elementos morais, o amor, a caridade, a justiça, o dever a ser cumprido, a retidão de caráter, ele sabe que os joios que ele tem nasceram das paixões menos dignas nossas mesmo, porque ele já é um espírito que não tem mais isso no seu coração. Jesus não tem joio na sua lavoura interna, mas nós ainda temos. E aí, ele pede para acompanhar com vigilância
Porque quando ele pede, olha, quando for chegar o momento de colher, o que significa isso? A gente tem que ficar olhando para a plantação. Porque se chegou o momento de colher, é agora que eu vou agir. Né? Então, eu não posso dormir e deixar o joio com o trigo de qualquer jeito. Eu tenho que perceber o momento da colheita, o momento correto. Né? Então, nós não podemos ser arrancadores afoitos de joios. Nós temos que ser sábios arrancadores de joio. Tem o momento certo de chamar a atenção, o momento certo de falar do erro, o momento correto, às vezes, de mostrar um outro olhar sobre algo que acontece. Né? Mas nós precisamos das oportunidades de fazer o bem, porque essas oportunidades não vão deixar que o joio se expanda. E aí, no terceiro parágrafo, Emmanuel comenta: importa considerar, portanto, que o joio não cresce do relaxamento do lavrador divino, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória do bem. Olha que coisa linda. O otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória do bem. Porque nós perdemos as nossas esperanças, né? E a gente normalmente quer esse afã de corrigir logo, de vingar, de resolver, de ficar livre do problema. Nós sempre queremos nos livrar do problema. E Jesus tem a paciência de desejar transformar o problema em solução. Então, essa esperança na vitória final do bem, Jesus tem ela, ele confia. Mas nós temos? Não. Somos nós que dizemos que somos seguidores do Cristo os primeiros a falar: ah, não, mas esse mundo não vai ter jeito, não. Não, a gente não pode nem pensar em nascer filho e colocar nesse mundo terrível. Parece que está piorando, os fins dos tempos chegaram e tudo mais. E num pessimismo que deixa o otimismo escondidinho. Somos nós os pessimistas. Né? Então, Jesus nos dá oportunidades para que nós mudemos o nosso futuro. Se nós lemos os livros de André Luiz, e lá estão relatados tantos casos, tantas histórias de renovação, né? A gente fica esperançoso. Mas quando a gente vê a descrição do umbral, não é que a gente tem que ir para lá, nós podemos mudar esse trajeto. Se fizermos diferente hoje, agora. Eu errei muito, sim, mas eu vou começar a recolher os joios do meu coração. Ao invés de ter 20 feixes de joios daqui a 10 anos, eu recolho 5. Já cuidei de 15. Olha que maravilha. Né? Então, o processo do amor, ele acontece para lidar com o fortalecimento do trigo. Aí no outro parágrafo. O campo do Cristo é a região de atividade incessante e intensa. Tarefas espantosas mobilizam falanges heróicas. Contudo, apesar da dedicação e da vigilância dos trabalhadores, o joio surge, ameaçando o serviço. É o nosso anjo da guarda que sopra. Não faz isso não, minha irmã. Deixa disso, tal. Segue adiante. E a gente, não, mas eu não posso. Eu tenho que fazer isso sim. Deixa isso a critério e tal. Não. Né? Então, nós, muitas vezes, deixamos que o joio cresça no nosso serviço. Né? E aí, no 5º parágrafo, Emmanuel fala: Jesus, porém, manda aplicar processos defensivos com base na iluminação e na misericórdia. O tempo e a bênção do Senhor agem devagarinho, e os propósitos inferiores
se transubstanciam. Então, os processos defensivos de Jesus é para defender o trigo do joio. É a iluminação e a misericórdia. Você tem chance de iluminar. Vou colocar vários seres te ajudando. Vamos iluminar. E a misericórdia. Mas aí o que nós fazemos tantas vezes, viramos as costas e teimamos em cultivar os joios no nosso coração por séculos, muitas vezes. Transubstanciar é mudar. O que acreditam? Os propósitos inferiores se transubstanciam. É acreditar que aquele joio possa se transformar em trigo. Quando Chico Xavier pede para o seu vizinho que estava pegando as galinhas, emprestadas para comer na sua casa, Chico precisava de sair e cada dia faltava galinhas que ia fazer falta, para ele, muito pobre e tal. E aí ele pensou que pudesse ser o vizinho, Aí o que ele fez? Transubstanciou o vizinho, que para ele era o ladrão de galinhas, no guarda que vigiaria as galinhas. Então Chico pegou a chave de casa, deu para o vizinho e falou: meu amigo, eu estou saindo para trabalhar, Se algum bicho, alguma pessoa entrar aqui no meu galinheiro, pegar uma galinha, por favor, olhe para mim. Nunca mais subiu galinha nenhuma. Então, a gente transubstanciar a treva em luz, o ódio em amor, o desespero em esperança. A oração de São Francisco é uma oração em que os elementos joios transubstanciam em elementos trigo. Aí, no parágrafo 6, Emmanuel fala: o homem comum, que somos nós, prazer, ainda não dispõe de visão adequada para identificar a obra renovadora. Muitas plantas espinhosas ou estéreis são modificadas em sua natureza essencial pelos filtros amorosos do administrador da seara, que usa feições novas, situações diferentes, estímulos inesperados, responsabilidades ternas que falem ao coração. Entretanto, se chega a época da ceifa, da colheita, depois do tempo de expectativa, de observação, de amorosidade, faça então necessário. Aí sim que vai haver a eliminação do joio em molhos e peixes. Gente, nós precisamos de lembrar que Cristo confia em nós e que Ele acredita verdadeiramente. Ele transformou a água em vinho e fez de 2 peixes e 5 pães o alimento para 5, 6 mil pessoas naquele dia, para matar a fome. Então, Jesus chega com todos os argumentos, como nós. Quando nós temos um doente, a gente fala: você quer comer uma canjinha de galinha caipira? A gente pede uma comidinha diferente, A gente faz algo que a pessoa gosta. Convida alguém para poder telefonar, para poder ter uma conversa que anime o doente, A gente sai em busca de novos medicamentos. É um novo médico, coloca num quarto diferente, A gente faz coisas para poder tirar aquele doente daquele estado. E o doente, de repente, melhora. Hoje tem hospitais que aceitam os pets. Tem cãezinhos, gatinhos, que vão para as UTIs auxiliarem crianças, adultos que estão em fases difíceis, para recobrarem o desejo, a luz dos seus olhos. Então é isso que Jesus faz. Ele dá todas as oportunidades. Pede para o Dr. Bezerra ajudar, manda o anjo da guarda, pede para a vovó, Pede para a mãe que de repente está em outra dimensão.
Coloca um vizinho bacana do lado, um chefe colaborador, né? Auxilia nas escolhas da vida, né? Coloca muitas vezes uma companheira bacana, te dá um corpo físico cheio de saúde para você poder trabalhar, para você tirar os joios e transformar o seu coração em luz e num campo de trigos. E o que nós fazemos? Teimamos e escolhemos. Ciúmes, discórdias, fofocas, poderes, guerras, né? Depois de toda a paciência, como no livro, né? Que às vezes a pessoa fica 200 anos teimando em sentir uma espada cravada nas costas e com ódio daquele, e o outro já reencarnou várias vezes, está no processo de luz, e o outro está ali magoado. A gente percebe que nos processos de desobsessão, quando a gente conversa com aqueles espíritos, eles estão teimosos ali, desejando ficar na dor, querendo alimentar a mágoa, o ódio, a traição, a vitimização e a dor. Como tem pessoas que gostam de alimentar a dor, que é um dos joios mais fortes que tem no nosso coração. Bom, e aí nós não conseguimos enxergar as oportunidades dos processos de renovação espiritual que batem na nossa porta. A gente olha muitas vezes, né, longe e esquecemos de olhar para dentro de nós. Muitas vezes queremos arrancar à força o joio da cidade, da vizinhança, da sociedade, do trabalho, mas não arrancamos os joios do nosso coração, né? E aí, nós nascemos naquele campo lá, simples, né? Com todas as oportunidades, e tivemos o livre-arbítrio. E no livre-arbítrio, eu posso sim recusar todas essas oportunidades que a espiritualidade maior me dá. Eu posso ficar grávida e recusar criar esse filho, né? Eu posso escolher não honrar meu pai e minha mãe. Eu posso não usar a minha inteligência para o bem. Eu posso ser um déspota no governo. Eu posso fazer conchaves para poder iniciar guerras. Eu posso fazer tudo isso no meu livre-arbítrio. Mas o que eu não posso é fugir da colheita, né? E aí aquela foice vem, cortando o mal pela raiz, arrancando, né? E aí, a hora da eliminação do joio, os joios que se recusaram em se transubstanciar em trigo vão se arrepender, né? Porque aí a colheita é diferente para cada um. É diferente a minha, da minha irmã, dos meus filhos, do meu marido, do meu pai, da minha mãe. É diferente da nossa, do nosso vizinho, a nossa cidade, o nosso país, de outro país, o nosso mundo. Tudo diferente. Sejam os processos individuais ou coletivos, tudo diferente. E aí Emmanuel fala, no parágrafo 7, a colheita não é igual para todas as sementes da terra. Cada espécie tem o seu dia, a sua estação. Um trigo é diferente do morango, que é diferente do milho, que é diferente da soja, que é diferente do arroz e feijão, né? Então, a ceifa, a chegada da ceifa, pode haver muito choro, né? Porque você teve tudo para poder mudar e recusou a mudança. Aí, o recurso da dor é o último recurso utilizado pelo mestre. Não como castigo, mas para a nossa mudança e aprendizado, né? Não há perversidade, não há cegueira, não há maldade. Ainda é processo de amorosidade quando chega o momento em que tem que se corrigir. E o último parágrafo da mensagem de Emmanuel, olha que lindo. Eis porque
Aparecendo o tempo justo de cada homem, de cada coletividade, exige-se a extinção do joio, quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão. Ele cria, ele cuida todos os processos. Coloca uma pessoa nova, né? Ele coloca projetos, possibilidades de se falar com o filho distante, no celular, pela câmera, tantas coisas maravilhosas. Materialmente, espiritualmente, psicologicamente, tudo falando. Mas não foram recebidos. Nesse instante, vemos a individualidade, o povo, a nação, se agitarem através de aflições, de hecatombes diversas. E começam os gritos de alarme, de socorro, como se estivessem nas sombras de um naufrágio inevitável. No entanto, verifica-se apenas a destruição de nossas aquisições ruinosas, inúteis, e em vista do joio ser atado aos molhos, uma dor nunca vem sozinha. Aí é que nós temos a revelação. Gente do céu, mas parece que eu não consigo olhar para o lado. De repente, várias doenças na família, vários problemas. De repente, vem um problema de saúde junto com um problema financeiro, junto com um problema familiar, um problema no trabalho. Meu Deus, onde eu vou parar? Então, você já sabe a resposta. É o feixe de joio que está sendo tirado. Você teve oportunidades em outras vidas, nessa vida. E aí o joio chega, a colheita chega. E aí o choro chega. Nós já choramos muito. E ainda vamos chorar, se não cuidarmos de nos prepararmos antes da colheita, antes deste momento, depois de todo o processo. Jesus esteve aqui há 2000 anos. Nós não conseguimos entender o seu evangelho. Nós não conseguimos sair do nosso egoísmo. Nós não conseguimos sair e deixar que a maldade não aumente no nosso coração. Então, Deus, Ele cuida do nosso espírito que é imortal. Ele tira o joio agora para que renasçamos as próximas vidas sem aqueles joios. Cada vez mais limpos, até sermos puros como Ele. E termos apenas trigos no nosso coração. Apenas bons sentimentos, bons valores e tudo mais. Mas a colheita é individual, porque cada um está num lugar diferente, né? Dessa evolução espiritual. Numa mesma família, nós temos um irmão que aceita bem, o outro vira as costas. Um filho que aceita mais ou menos, o outro que aceita bem, o outro que vira as costas. E por isso a gente sofre. Como o nosso pai entristece de ver a nossa teimosia em continuar aguando, regando joios na nossa alma. Mas nesses processos dolorosos tem misericórdia. O Cristo permite que do nosso lado nós tenhamos alguém de luz para nos ajudar. Quantas vezes a gente percebe, né? Pessoas da nossa família com karmas complicados de saúde, e vem aquele anjo e reencarna no papel, né? De um esposo compreensivo, parceiro, que carrega as mulheres no braço para poder serem tratadas. A gente vê aquele filho que dá uma condição totalmente diferente para o pai, para a mãe, dando condições de tratamento, de moradia e tudo mais, né? Então a misericórdia divina nunca deixa de existir. Mas Jesus, depois de esgotar todas essas possibilidades, depois de usar todos os processos para educar a nossa alma, diante do nosso livre-arbítrio, de não seguirmos e não aceitarmos, aí, após esse processo da nossa rejeição de tudo isso, ele manda a dor. Não existe maldade nos processos educativos do Cristo. Não existe. Deus não é mau.
Cristo não é mau. Todas as nossas dores são resultados de paixões, de sentimentos, de pensamentos menos nobres. Então, nenhum de nós está isento de erros. Nenhum de nós pode julgar ninguém. Mas nós agora já temos a capacidade de reconhecer que estamos passando por um processo de colheita, né? Por isso que a nossa dor nunca vem sozinha, porque a nossa dor é a colheita dos joios. E os joios têm que ser arrancados pela raiz. E não se colhe de um em um, mas colhe-se muito e amarra para que não se perca e se misture de novo nos trigos. Essa lição maravilhosa nos dá a reflexão de que podemos escolher agora ressignificar a nossa vida, reaprender ensinamentos antes ditos, olhar novamente para o livro da nossa vida, o que podemos mudar para melhorar e para evitarmos as nossas lágrimas de arrependimento por termos teimado com o nosso Pai bondoso, amoroso, que cuidadoso nos deixa para ver onde é que nós vamos. Onde nós vamos é uma escolha nossa. É o livre-arbítrio. Que nós possamos orar, mas que nós jamais nos esqueçamos de vigiar, porque Jesus pediu: vigiai e orai. Vamos vigiar as nossas lavouras e tomar cuidado com aqueles que chegam jogando joios na nossa alma. Vamos tomar cuidado quando a gente mesmo, em processos de doenças internas, jogarmos o joio na nossa alma. E é com esse coração repleto de êxtase, de admiração pela sabedoria divina, pelo esforço de Jesus em nos amar, quando muitas vezes recusamos o seu amor, pela insistência do Mestre em querer a nossa felicidade, em cuidar de nós. E neste momento, nós vamos fazer a nossa oração final, sentindo a presença dos amigos de luz, sabendo que as nossas águas são fluidificadas, o nosso alimento, agradecendo este momento em que nós nos banhamos dessa luz, para sermos fortalecidos à colheita desses joios. E quando estivermos diante de inúmeras dificuldades, lembremos que estamos no processo da ceifa, onde os nossos joios estão sendo arrancados. E isso dói, mas nos liberta. E mesmo depois do nosso corpo acabar em pó, o nosso espírito seguirá livre desses joios para a próxima vida e todas as próximas vidas que ainda teremos. Fechemos os nossos olhos e sintamos a luz penetrar no nosso coração, na nossa mente. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Obrigada, Pai querido, pela vida. Obrigada, Jesus, pelo amor incondicional, pelo cuidado, por nunca desistir de nenhum de nós. Obrigada, Mãe Santíssima, com o seu amor nos fortalecendo e nos dando a sua luz. Obrigada, amigos espirituais, falanges do bem,
que cuidam dos trigos para que não pereçam nos nossos corações. Obrigada a todos, encarnados e desencarnados, amigos e familiares, neste momento de estudo e oração. Com essa prece, nós finalizamos este estudo da noite de hoje, dizendo que assim seja. Amigos, uma lição bonita que cala fundo na nossa alma. Sexta-feira, dia 25 de março, às 18 horas, estaremos aqui para mais um estudo e oração. Obrigada pela presença de todos. O abraço fraterno, afetuoso. Vamos refletir sobre essa lição. Vamos ler mais vezes a parábola do joio e do trigo, a lição 107 de Vinha de Luz, para que possamos deixar nascer e crescer inúmeros trigos da nossa alma, para que nos transformemos num seguidor verdadeiro de Jesus, aceitando o seu amor incondicional, aceitando seus ensinamentos, aceitando o colo que o Pai nos oferece. Tenham todos uma noite maravilhosa, um sono reparador, e que possamos juntos continuarmos nesta seara, na nossa trajetória evolutiva espiritual. Sigamos juntos. Uma boa noite e até sexta às 18 horas.